E o Palmeiras de olho aí já na sequência do Campeonato Brasileiro e também próximo jogo aí pela Libertadores. Vem avaliando aí os jogadores que vão voltar agora das seleções. Provavelmente Palmeiras vai ter que jogar aí o próximo jogo aí contra o Bragantino ainda desfalcado, mas ele acabou de mostrar aí contra o Juventude que o seu elenco tem força, que ele pode confiar ali nos seus reservas, né? Conseguiram desempenhar um bom futebol, levaram ali os 3 pontos de uma forma bem tranquila, inclusive. Então, o Palmeiras aí confiando nos seus reservas, provavelmente próximo jogo também. Vou soltar o vídeo, trouxe aí a Renatinha Fã, também o pessoal da ESPN, né? Vamos estar reagindo junto, tá bom? Depois eu volto com mais notícias. Lá para o Palmeiras, agora sim, Vinícius Nicoletti, hoje do lado de dentro, hein, da academia de futebol. O Vinícius conta pra gente que tem algumas entrevistas por aí, não é, Vinícius, hoje? E até uma informação que chegou agora pra gente aqui também, o Uruguai tá jogando e tá vencendo a seleção do Uzbequistão com um gol do Facundo Torres, viu, Vinícius? Tá 2-1 aí pra seleção uruguaia. Essa é uma notícia muito importante, viu, Bruno? Que o Palmeiras está de olho. Estamos aqui dentro da academia de futebol. Hoje é o Media Day. Alguns jogadores do Palmeiras vão falar com a imprensa sobre o próximo jogo da Libertadores, quinta-feira que vem, contra a LDU. Primeiro jogo em Quito, transmissão dos canais ESPN e também do Disney Plus. Então a gente está conversando com os jogadores, falou agora com o Maurício, mas o Palmeiras, antes desse jogo, claro, de olho no próximo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, depois da vitória contra o Juventude, que colocou o time aí 3 pontos à frente do Flamengo, na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vai monitorando esses jogadores. O Uruguai está jogando agora, nesse momento. O Paraguai vai jogar terça-feira de manhã na Ásia também, contra a Coreia do Sul. Gustavo Gomes está lá, e o Flaco Lopes e o Aníbal Moreno vão jogar na terça-feira à noite. Muito difícil mesmo, depois desse tempo dos jogadores que estão disputando a partida pelo Uruguai, vai dar tempo de chegar aqui para o jogo do Bragantino, mas é muito difícil o Palmeiras contar com eles, porque a recuperação, tem a viagem, tem o desgaste, e os jogadores estão atuando. Então é muito difícil o Palmeiras contar com esses 5 jogadores que estão disputando a data FIFA. O único reforço em relação ao último jogo do Juventude para o próximo contra o Bragantino, a certeza é que volta o Vitor Roque, que estava suspenso. O Palmeiras tenta aí chegar à sua 9ª vitória consecutiva jogando em casa para se manter na liderança, e é bom lembrar que o time faz a melhor campanha da história do clube nos pontos corridos, 58 pontos em 26 jogos, 74% do Palmeiras, de aproveitamento do Palmeiras nesse Brasileirão. Então o Palmeiras vai tentar manter esse bom momento no Brasileirão, e semana que vem tem Libertadores, e a gente vai ouvir tudo aqui direto da academia de futebol. Tá certo, Bruno? Certo, obrigado, Vinícius. O Facundo jogou 87 minutos, o Emi Martínez também foi titular lá na seleção uruguaia, então essa talvez não seja uma boa notícia aí para os palmeirenses. Agora a gente vai lá... foi vendido bem. Agora retomou o grande momento do Bruno Fux. É só o que eu faço, só choro. Bom, vamos para quem está alegre, só sorri. O Palmeiras, que agora isoladamente é o líder do Campeonato Brasileiro, chegou aos 58 pontos, igualou o número de jogos do Flamengo. E olha só, 18 vitórias para a equipe do Abel Ferreira, um saldo de gols que não é superior do Flamengo, mas tem esses critérios de desempate e agora tem 3 pontos a mais na tabela. Edu, então esse Palmeiras está confirmando que é a melhor fase mesmo do time na temporada. Com certeza, Renato. E a gente viu, né, nesse jogo de sábado, a questão da postura dos atletas. Aí você vê a seriedade, como o Abel fala, ele não treina só os 11 titulares, e sim o elenco. Então você vê que todos os atletas que entraram em campo sabiam o que tinham que fazer. E pela seriedade, eu fiquei muito feliz pelo Bruno Rodrigues, porque, como eu falei no início, um cara que passou por muita dificuldade, quase 2 anos sem jogar. Só quem teve lesão, né, assim, sabe o quão difícil é o dia a dia, sabe aquela coisa da dor. Mas eu acho que a superação, a dedicação e a resiliência que ele teve, né, ele foi presenteado não só pelo gol, mas também o que ele vem produzindo para o time também, Renato. Então, fico muito feliz, e é uma opção que o Abel ganha também no ataque, principalmente num momento como esse que o time estava totalmente desfalcado. Mas isso mostra também o poder do que o Abel tem em mãos. Ele muda o esquema, coloca 3 zagueiros, né, os atletas entram, faz o que ele pede, e isso mostra mais uma vez a força do elenco. O Palmeiras consegue uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato, até porque agora iguala em números de jogos com o Flamengo, e aí acaba
superando ainda mais com 3 pontos a mais. Então isso faz com que no jogo de quarta-feira tenha uma importância muito grande, porque aí depois no domingo é o grande clássico, é aquela coisa do primeiro contra o segundo. Então eu vejo assim, o Bruno Rodrigues, Bruno Fux fazendo gol, o primeiro gol também com a camisa do Palmeiras, né? Mas agora que o André jogou também, Renato, distribuindo bola, vindo buscar a bola, armando também. Então acho que o Palmeiras, como você bem disse, está vivendo um grande momento e ainda mais um momento importante da temporada. Para mim, quem jogou muita bola também foi o Rafael Veiga. Aliás, Cicinho, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Andréas Pereira pela primeira vez jogaram juntos como titulares. E deram conta do recado, né? A gente fala da questão do adversário, Juventude, mas assim, uma equipe que veio também para tentar parar esse Palmeiras. E é importante porque esses jogadores desempenhando o trabalho, né? O Veiga voltando a jogar bem, acaba colocando uma pressão nos titulares, né? Então, assim, e o Palmeiras fica cada dia mais forte. É um sério candidato ao título. E quando tá, como o Abel falou, quando tá tudo encaixado, quando as coisas estão dando bem, a onda vai, assim, o time vai naturalmente, né? Então acompanha aí essa questão do bom momento do Palmeiras. Então quem entra, por mais que não esteja no mesmo ritmo dos titulares, consegue dar conta do recado exatamente pelo bom momento que o time vive. E a tendência é que esse time seja praticamente o mesmo, porque a data FIFA atrapalha o Palmeiras no jogo contra o Bragantino. Porque só o Vitor Roque, né, deve voltar. O Vitor Roque estava suspenso e aí pode voltar o time. Mas de resto, os jogadores estão na Ásia, a Argentina diz que vai aproveitar todo mundo, então deve aproveitar o Flaco e também o Aníbal Moreno. Então, provavelmente, essa equipe aí pode ser quase repetida, hein, Ronaldão? É uma equipe que o Abel conseguiu dar um refresco também para alguns jogadores, né? Importante isso, girar o grupo, isso é importante num momento como esse. Agora, o resultado também foi espetacular, mas não precisa desviar o foco também depois na coletiva, né? Desviar o foco ali de mais um pênalti mandrake pro Palmeiras. O que está acontecendo? Mas o pênalti foi retirado. Mas o que está acontecendo? Mas em campo o juizão achou que foi. E a expulsão que mais uma vez. Mas aí não é legal quando o VAR trabalha de maneira correta e intervém retirando a penalidade. É legal quando o cara pinta também, normal. Porque isso aí era 12 do primeiro tempo. Mas os erros são os mesmos há anos. Mas houve o contato realmente, mas não foi para ser pênalti. Isso tá ficando chato já, isso aí, hein? Ficando chato, agora ele vai... Os times entram dentro Aí o VAR trabalhou. Área. Mas é inadmissível, cara, os caras errarem dessa forma. Olha onde que ele estava, ele marcou realmente, ó. Houve o contato, ó. Houve o contato. Abre o olho, Flamengo, abre o olho. A questão é a seguinte, esse é um lance que o árbitro não precisa nem de VAR para não dar pênalti. Sabe por quê? É só você olhar a trajetória da bola. O árbitro tá reto com a bola. A bola muda de trajetória. É só você ter a noção. Não dá pra entender, velho. Tocou na bola. Então, mas houve o contato também, Cicinho. Eu sei, mas o posicionamento do árbitro... Eu sei, irmão, mas por isso que ele marcou e foi lá ver no VAR, Ronaldão. Tá demais, velho. Aí a gente vê a fragilidade, né, dos árbitros. Tá demais. Você tá no lance, olhando a bola. Se a bola mudou o percurso, obviamente que o defensor tocou na bola. A gente tem um outro lance também de reclamação, mas é do Palmeiras, o jogador Reginaldo, uma entrada que ele fez forte no Bruno Rodrigues e que nada foi marcado, nem falta, inclusive. Eu quero ver aqui o comentário dos meus amigos. Porque no jogo lá, Palmeiras e São Paulo, fizeram o maior escalhaço tudo. Agora quero ver agora, Cicinho. O que você faria? Você ia dar cartão vermelho ou não? Eu tô vendo o lance de longe, como que... Ó. E aí? Você. Não, então, eu quero ver você agora. Eu quero ouvir a sua opinião. Porque você falou... quero ver a sua opinião. Aí tava em disputa, olha ali, ó. Não tava com a bola dominada. Aí? Vermelho. Ué, e como o André... E o outro, ele tava dominado a bola. Tá vendo? Você não tem coerência nos seus comentários. A outra bola... Ele estava dominado. Ele estava dominado a bola contra o São Paulo. Ali a bola não estava nem dominada. Ele foi. E por uma coincidência ruim, um jogador que enfrentou 2 graves lesões, que nem sabia em algum momento se voltaria a jogar. O Edu falou sobre isso, mas o Bruno é muito talentoso, é um jogador que ele faz falta para o Palmeiras e tomara que agora ele consiga ter uma sequência excelente aí jogando, fazendo gols e poderia ter se machucado de novo. Sim, ele poderia, sim, mas a gente, graças a Deus, deu tudo certo, ele voltou bem. O moleque tá blindado agora, espero que ele possa ter uma sequência, porque a gente viu, né, Renata, que ele
é um cara que sabe se posicionar, sabe finalizar e é uma peça que, de repente, o Abel possa usar, de repente, em algum jogo que precisa colocar mais um atacante. Então, Abel... Jandrei. Se você analisar isso daí, talvez... Você de zagueiro, Edu. Talvez o árbitro não expulsou, porque se você analisar, o jogador do Juventude, ele não coloca peso na perna, ele simplesmente para a perna. Talvez seja ele nem deu falta, viu? Esse o motivo. Entendeu? É que você não pegou o lance de trás. Não, então, porque o cara tá assim, ele não tá baixando o pé, ele tá com o pé alto, talvez não vê essa intensidade. Diferentemente, contra o São Paulo, o Andreas foi e levou o pé. É que você não viu o lance por trás para você realmente ver que ele foi e ainda calçou também. Sim, mas então, lá ele não... diferente aí que a bola não estava nem dominada, não estava nem perto. Aí é um lance para expulsão, Edu. Sim. Aí é um lance para expulsão, como foi o do São Paulo. Eu sempre digo, quando tá ganhando, liderando, é tudo maravilhoso, todo mundo elogia, fala bem. Ou aqui no Brasil, muita gente fica quietinha, esperando só a próxima pancadinha, não é? E o Abel Ferreira, ele desabafou sobre isso, porque na hora boa, todo mundo aparece, a mídia fica pianinho. Na primeira derrapada, vem todo mundo em cima. E o Abel não esqueceu sobre isso. Olha o que ele disse. E claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje. Vemos o Todos Somos Um, mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um, a onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Nós precisamos é de alguém que nos ajude ou dê uma palavra de incentivo nos momentos duros e difíceis. Não é o contrário. Não é quando nós estamos mal, porque sabemos que estamos mal, sabemos que temos que continuar a trabalhar, como foi o caso do Bruno Rodrigues. E seria muito fácil para mim dizer, Barros, empresta este jogador, pá, está aí, pá, ele não se calhar nem vai jogar, 2 vezes operado ao joelho, manda-o embora, manda-o para qualquer lado. E não foi isso que nós fizemos. Nós cuidamos e abraçamos. É isso que eu espero dos nossos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Porque a mancha verde, quando está do nosso lado, nós somos mesmo. Aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... Agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Agora vocês vão fazer tudo o oposto que fizeram a seguir ao jogo do Corinthians. É tudo o oposto. No jogo do Corinthians estávamos todos... Se nós, clube, se a minha presidente e se o meu diretor desse ouvidos ao que tinha acontecido, o treinador já tinha ido embora, metade da equipa tinha ido embora... E era tudo mau. Portanto, nem éramos tão maus como diziam há uns tempos atrás, nem agora somos isso tudo que vão para aí dizer. E aí, gente, qual é a interpretação desse desabafo, Ronaldão? Um pouquinho ele muda um pouco o foco do que foi o jogo praticamente, ele deixa a desejar até para os torcedores que foram no estádio num sábado à noite, deixa um pouco a desejar em termos de trazer a confiança para o grupo. Eu acho que é o momento dele trazer a confiança maior para o grupo. Ele não precisa falar do torcedor da Mancha, do Corinthians, fala do que ele fez, do trabalho dele, está todo mundo vendo. Ele tá no Palmeiras há mais de 5 anos, ele está no Palmeiras. Ele já tem um lastro ali para ele falar, olha, foi feito isso, foi feito aquilo. Dá moral para quem entrou. Acho que o mais adequado seria, para você ganhar o grupo, pelo menos com alguns treinadores que eu trabalhei, quando tem uma vitória dessa, com um time praticamente que mexido, você dá moral para quem tá vindo. Mas ele elogiou a coletiva, eu acompanhei a coletiva dele completa, 29 minutos. Eu gosto de ver porque ele elogiou, a primeira coisa, ele elogiou o grupo, elogiou todo mundo. Chama para briga, mas desnecessariamente. Eu estou dizendo que ele pode ser o cara maior aí, porque ele já está encantando muita gente com o que ele está fazendo, mas se ele segurar um pouquinho mais, ele falar mais do time dele, educar mais as palavras ali, ele não precisa toda hora ficar chamando ninguém para briga, muito menos da torcida. É desnecessário num momento como esse. Porque agora ele vai ter umas paradas indigestas para ele. E aí a torcida vai ter que ele já está prevendo isso. Ele quer o apoio do torcedor quando nem tudo é 100%, quando você não está goleando, quando você não está sendo elogiado. Eu acho que o Abel, nesse sentido, se tem alguém que faz um trabalho a longo prazo e bem feito aqui no Brasil, é ele. A gente falava muito do Vojvoda também no Fortaleza. E mesmo assim, aqui no nosso país não é suficiente. Parece que falta alguma coisa sempre. Ou na primeira chance as pessoas querem a pancada, querem o confronto. Eu acho que se ele está magoado, ele tem o direito de poder externar isso também. Eu acho que ele deu o recado dele, eu acho que ele tem o direito de falar, ainda mais numa vitória, o momento que o clube está vivendo também, como ele bem disse, falando que ele vai precisar muito do time, que todos somos um, e é verdade realmente.
Porque a gente tem que ter o equilíbrio, Renata. Não é porque quando perdeu pro Corinthians, vou falar novamente que no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, que o Palmeiras era o pior time do mundo, que tinha que mandar todo mundo. E não é porque agora tá liderando o campeonato e tá na semifinal da Libertadores que todos são ótimos. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e ele deixou o recado dele. Tá tudo certo. Mas ele tem que passar equilíbrio também, Edu. Esse menino, o Everton, também saiu mal na bola ali. Não é porque tem o Carlos Miguel lá no banco que você vai desesperar também essa estrutura. Então o que eu penso como um treinador? Ele tinha que chegar lá e falar, ó, Everton, você tá bem, dá moral, velho. Porque nitidamente você vê que ele tá já incomodado com quem tá no banco. Então, para você ganhar um grupo, é isso que eu quis dizer só. Que ele coloca fogo na entrevista, que ele mete todo mundo, eu acho desnecessário. Mas um jogo em que o placar é 4-1, você xinga o goleiro? Hã? Quando o placar é 4-1, você vai xingar o goleiro ou chamar a atenção? Não, dá moral, eu tô falando, porque ele saiu numa bola errada e isso pode ser a pressão de quem tá no banco. Então ele tem que ter esse sentimento. Lance, acho que até estava tão tranquila a partida, acho que é meio que desatenção. Mas ele tá refugando algumas bolas que ele não refuga. É isso que eu tô dizendo. Então qual é o papel do treinador? Ô, Everton, vem cá, você é meu goleiro, velho. Fica tranquilo, até pra imprensa, ó, o Everton é o meu goleiro, o Carlos Miguel é pro ano que vem, ou se não, porque você precisa domar. Mas você precisa segurar. Não começar a jogar para os outros a resposta. Mas você também não pode, de repente, externar uma situação que, de repente, ele ter conversado internamente. Porque você dando moral para ele é o quê? Colocando ele para jogar. E o Everton está jogando todos os jogos. Né? Independentemente dessa situação que ele, nesse jogo, poderia saiu errado. Entendeu? Mas quantos jogos ele já vem fazendo milagres pro Palmeiras, entendeu? Então, eu acho que a moral que ele dá é no dia a dia e colocando o Everton para jogar, que é um dos líderes do time. O Felipe Anderson apareceu ali, também fez uma partida bem interessante. E sim, o Palmeiras está começando a encaixar suas peças. E hoje eu vejo que não são apenas 11 titulares. O time tem mais opções. Jogadores que estão passando por um momento técnico que deve ser bem avaliado. E eles estão correspondendo. Perdeu jogadores pela data FIFA, fez essa partida atrasada e não sentiu. Foi 4-1 de novo. Não, 4-1 e assim, Renata, é um time que cada dia mais vem adquirindo uma força que parte exatamente do treinador. Eu entendo a postura do Abel. O Abel, assim, às vezes a gente cobra muito dele, mas ele é esse cara totalmente transparente, né? É difícil ele guardar as emoções, ainda mais em momentos como esse. É o cara que convive com a pressão. Ele está aqui no Brasil há mais de 5 anos e as pessoas ainda continuam cobrando dele, cobrando. E assim, ele é um cara que ainda a gente consegue extrair algo dele. É impressionante, né? A hora que parece que acabou, não tem mais de onde sair, ele tira um coelho da cartola aí. Então, assim, o Palmeiras é isso daí. E cada dia mais vai melhorar porque esses jogadores na qual estão entrando estão colaborando também. E tá legal acompanhar o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, do Abel Ferreira no Palmeiras por enquanto, os dois brigando seriamente pelo título brasileiro. Rapaziada, então é isso aí, vocês acabaram de acompanhar esse vídeo aí que a gente selecionou para estar reagindo junto, o Jogo Aberto e também o pessoal da ESPN, né, debatendo ali sobre essa fase do Palmeiras, uma fase ali goleadora. Palmeiras que sempre teve um time muito sólido, um time que sempre conseguia resultados, mas muitas vezes era questionado pelo futebol, né? Um futebol que era o necessário para vencer sem sufoco, resultado magro, mas ganhava. Agora o Palmeiras, parece que mudou a chave aí e vem aplicando goleadas, conseguiu ali abrir 3 pontos de vantagem para o seu rival Flamengo, fica bem ali consolidado na liderança, porque ainda tem critérios de desempate que o favorecem, e com isso o Verdão vive uma fase maravilhosa, muito boa, jogadores se recuperando, teve o Veiga aí fazendo gol, e o Bruno Rodrigues aí também voltando de lesão, uma lesão longa, né, muito tempo parado, conseguiu voltar, vem jogando, ganhando os minutos, confiança, marcou o gol ali, então o Palmeiras nessa reta final ele cresce demais, e tem tudo para estar levantando as taças aí, né? Rapaziada, que bom que vocês ficaram aqui até o final, já que ficaram, dê o like no vídeo, dá essa moral pra gente aí, fortalece a comunidade, tá bom? Se inscreva no canal, afinal tem notícias diárias aqui do Palmeiras, e até um próximo vídeo, valeu!